seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, a minha casa aqui está em reforma, está um transtorno, por isso também não estou gravando muitos vídeos assim com imagem. Mas esse vídeo aqui eu gostaria de gravar com muito carinho, porque fala do testemunho que foi deixado por escrito em um vídeo, esse vídeo aqui, 5 motivos porque os protestantes estão voltando para a Igreja Católica, e essa pessoa deixou um testemunho espetacular, deixando aí 10 razões ou 10 motivos porque ela é católica e não deixará jamais de ser católica. Eu vou mostrar o comentário, vou lendo, vou falando algumas coisas, algumas observações que eu puder, mas eu queria deixar muito claro que é um testemunho muito lindo de alguém que provavelmente era protestante e voltou para a Igreja Católica. Então, vou agora fazer a leitura desse comentário que foi deixado no vídeo, repito, esse vídeo aqui, 5 motivos porque os protestantes estão voltando para a Igreja Católica, e eu achei espetacular. Então vamos lá, vamos ao comentário dessa pessoa e aos 10 motivos que ela coloca porque ela é católica. Deus abençoe a todos e vamos lá. Como eu dizia, aqui está, logo no início aí você pode ver os comentários no 5 motivos porque os protestantes estão voltando para a Igreja Católica. Então, o comentário aqui é Deus no comando, Não sei se acredito que deve ser um homem ou uma mulher, não sei. Vamos lá. O comentário é esse assim: voltei, ela vai dizer, vídeo espetacular. Voltei em 2016 e nunca mais vou sair. Deixo aqui 10 motivos que amo no catolicismo e que não me deixam mais sair dele. Primeiro motivo: foco espiritual, Jesus Cristo. Ela vai deixando claro aqui que Jesus Cristo é o foco espiritual. Cristo vivo na Eucaristia e ensinamentos de Cristo, ou seja, só na Igreja Católica Cristo eucarístico existe, mais lugar nenhum do mundo, E também os ensinamentos de Cristo. Tudo só funciona ou tem valor se tiver Cristo ou for relacionado com Cristo. A vida de Cristo, os milagres de Cristo, a mãe de Cristo, o pai adotivo de Cristo, os amigos de Cristo, os inimigos de Cristo, até os fariseus, tudo isso só faz sentido porque estão em Cristo, Estão ali na vida de Cristo. Ou seja, um apego genuíno ao Evangelho. Ela diz que existe o centro. O primeiro motivo é Jesus eucarístico e um apego genuíno ao Evangelho e tudo aquilo que está ao derredor de Cristo. Até mesmo os inimigos de Cristo, que são evidenciados por conta do próprio Cristo. Ela vai e diz: que maravilha, o Evangelho supera todo o Antigo Testamento. O Evangelho é a razão do catolicismo. Aqui eu só queria fazer uma observação, mas ela vai deixar um pouco mais à frente. É notório que o Antigo Testamento também tem a sua importância, mas que o Novo Testamento supera. Por quê? Porque o Novo Testamento é a revelação por excelência. Vamos dizer assim, que a concretização do que o Antigo Testamento pré-anunciava ali por tipologias, imagens. Porque o Antigo Testamento fala tudo de Cristo. Por exemplo, se você pega Davi é um tipo, uma tipologia do próprio Cristo, um rei segundo o coração de Deus e que estabeleceria o reino genuíno do próprio Deus. Você pega Adão, Jesus é o novo Adão. Você pega José do Egito, Jesus é o novo José do Egito, que foi vendido pelos seus próprios irmãos, mas que depois ele mesmo salva os seus irmãos. Ou seja, tudo no Antigo Testamento fala de Cristo, só que de uma forma tipológica, Por exemplo, você pega Jeremias, o profeta Jeremias é uma figura de Cristo. Você pega, deixa eu ver outra pessoa, você pega Jacó, que se deita e vê uma escada em um sonho, e nessa escada ele vê anjos subindo e descendo. Jesus vai dizer que todo olho verá, por ocasião da vinda do próprio Cristo, Jesus vindo em sua glória e os seus anjos com ele, Então, tudo representa Cristo, mas ela não diminui
o Antigo Testamento. Ela enfatiza o Novo Testamento, que é a revelação em Cristo. Aí ela vai dizer, foco dos estudos, Jesus Cristo. Então, o que é o foco espiritual no primeiro momento? É Jesus Cristo eucarístico e tudo aquilo que está ligado a Cristo. Segundo motivo, ela vai dizer, foco nos estudos, ou seja, todo o estudo, tudo que se estuda na teologia católica, Jesus Cristo está no centro. Aí ela vai e diz, Moisés, Davi, Noé, José do Egito, seja quem for, não tem importância maior que Jesus. Inclusive, nem tem muitos assuntos sobre eles, sobre Moisés, Davi. Aí ela dá uma risada, kkkk. O foco é Jesus. O resto da Bíblia é pequenininho na frente dos evangelhos. E em segundo lugar, então o evangelho, o centro do estudo do catolicismo, está ali os 4 evangelhos, a vida de Cristo Jesus. E tudo mais está em segundo plano e serve unicamente para dar ênfase à revelação por excelência do evangelho. Ela coloca aqui, vem os outros livros do Novo Testamento, porque falam de Cristo. Aí ela vai falar dos novos, das cartas, do Apocalipse, dos Atos dos Apóstolos, que fala de Cristo. O Antigo serve só para nos iluminar em algum conhecimento relacionado ao Novo Testamento. Exemplo, o Antigo Testamento prova que o Messias era esperado. Sempre tem que se voltar para Jesus, o Messias, o Cristo. Então ela vai mostrando que a centralidade de todas as Escrituras é Cristo. E o estudo teológico da Igreja Católica é Cristo. Isso eu achei muito interessante. Foco cultural, tradição, artes, festas, tudo está Cristo no centro. Aí ela vai falar das festas, da Páscoa, Natal, a festa de Cristo Rei e etc, e etc. E em consequência, tudo e todos relacionados a Ele. Tudo está relacionado a Cristo. Ao invés de ter teatro, filme, músicas, seminários, festas sobre Moisés, Davi, José do Egito, nada contra, ela diz, tudo é para Cristo ou pessoas ligadas a Ele. Depois de Cristo. Aí ela vai dizer, depois de Cristo vem a mãe de Cristo, o pai adotivo de Cristo. Os apóstolos, pois andavam com Ele. Os santos que imitaram ele na pobreza, ninguém sabe o que é isso, porque os conselhos evangélicos são pobreza, obediência e castidade. Então os santos, e esses 3 conselhos evangélicos gera a santidade em nós. E os santos imitaram Cristo perfeitamente, porque Cristo foi pobre, Cristo foi casto, não simplesmente porque foi celibatário, mas porque era casto, tinha uma ordenância perfeita na sua vida. E Cristo também era pobre, santo e casto. Cristo também era santo, obediente, obediência, santidade, pobreza e obediência. Cristo era obediente ao Pai, tanto é que o próprio Jesus vai dizer, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Ele vai dizer, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então tudo está ligado a Cristo. Os santos que imitaram ele na pobreza, na castidade e na obediência. Ela não colocou, mas eu coloco. Curas no nome dele, curaram no nome dele, expulsaram demônios no nome dele, escreveram sobre ele, enfim, todos os personagens que aparecem no Evangelho e em todo o restante, aqui porque geralmente o corretor, quando a gente está escrevendo, coloca palavras que a gente não coloca, que ele vai dizer em todo o restaurante, mas é todo o restante do Novo Testamento, como também todos os homens e mulheres que vieram depois e viveram só para Ele, com Ele e por Ele. É por isso que o apóstolo São Paulo vai dizer tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Se nós vivemos por Cristo. Se nós morremos por Cristo. Aqui eu estou colocando algumas observações. E isso já dá bagagem suficiente para aumentar nosso conhecimento em Jesus Cristo e nossa fé nele. Maravilha. Ou seja, todos os outros que não tiveram ligação com Cristo têm importância pequena. É questão de foco. Aquilo que o autor da carta aos Hebreus vai dizer no capítulo 12, mantenhais os vossos olhos fixos no autor e consumador da vossa fé, que é Cristo Jesus. Por isso ela vai dizer sempre, é questão de foco. Eu estou dizendo ela aqui, mas eu não sei se é homem ou mulher, mas estou falando ela no sentido da pessoa.
É questão de foco. Exemplo, São Paulo, Novo Testamento, se torna mais importante do que Daniel, Antigo Testamento, né? Ela diz assim porque Paulo enfatiza Cristo muito mais do que Daniel enfatizou. Nós sabemos que existe aí uma questão de o Novo Testamento ser a revelação, no sentido de que a concretização da revelação, e o Antigo Testamento ser uma sombra, né? Uma revelação que ainda estava progredindo, que ainda estava sendo, vamos dizer assim, preparada para a plenitude dos tempos, como diz o apóstolo São Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, né, submisso à lei, para nos resgatar, para resgatar todo aquele que estava sujeito à lei. Então, o Antigo Testamento ele vai estar sempre de uma forma aparente inferior ao Novo Testamento, mas na verdade o Antigo Testamento e o Novo Testamento são uma única só revelação. Mas aqui ela não está cometendo com isso a heresia de Marcião, né? Se eu não me engano era Marcião que negava o Antigo Testamento. Ela não nega, ela coloca a ênfase em Cristo, que é revelado no Novo Testamento de forma mais perfeita do que no Antigo Testamento, pois no Antigo Testamento tudo falava de Cristo a respeito de imagem, tipologia, uma sombra, né? E o Novo Testamento vai falar de Jesus Cristo de forma clara, objetiva. É isso que ela está colocando, né? Então, Antigo Testamento, só por questão de foco em Cristo mesmo. E todos os homens dentro e fora da Bíblia que falaram em Cristo e imitaram Cristo merecem músicas, filmes, teatros, livros, seminários, festas. Se não falou em Cristo, pode ser o maior profeta do Antigo Testamento, mas não entra no foco, né? Aí ela diz, amo. Ou seja, por exemplo, eu tenho aqui no meu canal uma playlist falando sobre o ano dedicado a São José, né? Por quê? Por que se fala de São José? Porque o foco de São José é Cristo, é cuidar de Cristo, é ser patrono, vamos dizer assim, guardião da Sagrada Família. Então, quarto foco, né? Quarto motivo, ela vai dizer assim, orações, que delícia, né? São todas de contrição, né? Ou seja, que nos leva ao arrependimento, à conversão, nos reconhecendo como pecadores, a começar do Pai Nosso que diz, perdoai nossas ofensas. Aí vem a Ave Maria, rogai por nós, pecadores, e outras totalmente voltadas só para a contrição, ou seja, para o pedido a Deus de misericórdia, de perdão e de arrependimento, né? O texto da Divina Misericórdia, o texto das Santas Chagas, que é propagado por Padre Reginaldo Manzotti, enfim, o foco das orações é pedir perdão por nossas misérias. Amo, ela diz. Saio renovada, né? Provavelmente dos momentos de orações que ela realiza. Cada qual mais linda. Orações muito penitenciais. Ou seja, o quarto foco ela mostra aí que as orações nos levam à conversão, a pedir perdão dos nossos pecados. Aí ela coloca o quinto ponto, a confissão. Ainda não encontrei coisa melhor. Se eu pudesse, iria todo dia. Que delícia! E é assim como assim como as orações de contrição e penitências, caminho para a salvação. Ela está dizendo que a confissão é caminho para a salvação. Lógico, meus irmãos, quando nós pecamos mortalmente, nós perdemos a graça chamada graça habitual ou graça santificante. E ela só é restabelecida na nossa alma quando nós confessamos os nossos pecados diante de um sacerdote. Não é confessar como fazem os protestantes, como eles dizem, diante de Deus, né? Isolados no quarto, mas é confessar ao sacerdote. Foi por isso que Jesus instituiu o sacramento da confissão, né? Quando depois que ressuscitou, entrou no local onde os apóstolos estavam, soprando sobre eles, né? Fez com que o Espírito Santo fosse derramado ali sobre os apóstolos e disse, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Todos aqueles que vocês perdoarem os pecados serão perdoados, mas todos aqueles que vocês retiverem os pecados serão retidos. Então, nós podemos ver que aqui ela coloca as orações que nos levam a reconhecer que somos pecadores, que nos levam a conhecer a nossa miséria, no número 4, e no número 5 ela enfatiza aí, né, a maravilha que é a confissão. Realmente, o meu encontro pessoal com Jesus, de forma assim, vamos dizer assim, efetiva, foi também em uma confissão, né? Quando eu entrei no confessionário, me sentindo um lixo, me sentindo um trapo, e confessei meus pecados, e depois que eu recebi a absolvição, eu saí dali uma nova criatura, uma pessoa pronta
para continuar a viver a vida em Cristo Jesus e na sua graça santificante. O sexto ponto que ela coloca é a quaresma. Que período forte, lindo, desafiador, passar 40 dias renunciando tudo o que puder. Eu que já não como carne, provavelmente ela deve ter algum hábito de não comer carne, faço jejum de coisas doces, diminuo os alimentos em forma de sacrifício. Então, não é simplesmente fazer o jejum pelo fazer, mas é fazer e oferecer essa mortificação para a nossa santificação e a santificação de outras pessoas. Não é simplesmente o jejum, como muita gente faz jejum, querendo ganhar de Deus alguma coisa, mas é dar a Deus o nosso sacrifício penitencial e o desejo de conversão, para que assim Ele haja e nos converta. Então, jejum de coisas doces, diminui os alimentos em forma de sacrifício, aumento as orações, faço o jejum também da TV, do celular, só uso para as devoções. Jejum de compras e passeios, faço doações de roupas. Isto tudo é muito penitencial para mim, pois não estou acostumada, aí é que a gente percebe que pode ser uma mulher, da forma que ela fala, não estou acostumada, já melhorei, volta aqui, isso tudo é muito penitencial para mim, pois não estou acostumada, já melhorei, supero a cada ano, mas não é fácil, é realmente um deserto para mim. Depois no domingo de Páscoa, vejo que tudo valeu a pena. Ela vai dizer que esses 40 dias é um deserto. E de fato, o tempo da quaresma é podemos assim dizer, uma alusão, uma referência aos 40 dias que Jesus passou no deserto, como também aos 40 anos que o povo de Deus passou no deserto, peregrinando, e sofrendo ali. E a gente vai nesse período, nesses 40 dias, fazer de fato um deserto espiritual, um deserto para a nossa meditação, para a nossa mortificação. Assim como Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, nós também jejuamos 40 dias na quaresma, não especificamente passar 40 dias sem comer, mas nós mortificamos os nossos desejos, as nossas más paixões. Então aqui no número 7 ela vai colocar liturgia do dia, aqui ela fala da liturgia da palavra, que é acompanhada diariamente. Liturgia do dia, amo, tanto a liturgia eucarística como a liturgia da palavra. Sim, a liturgia diária, que é a mesma no mundo inteiro. Então aqui está o motivo também, um dos motivos porque a igreja é católica, porque ela tem a mesma liturgia. A liturgia é na igreja universal, ou seja, na igreja do mundo todo. Não tem esse negócio de um chegar aqui, eu vou dar uma palavra, o outro dizer, eu vou deixar um versículo, ou isso ou aquilo outro. Não, é uma liturgia só. Ela vai dizer, é espetacular. A primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura e, é claro, o Evangelho. Ela vai dizer, e é na liturgia diária que podemos ler algum texto do Antigo Testamento. Pode ser na primeira leitura, às vezes. Inclusive, tem o Salmo, que é também do Antigo Testamento. E eu sempre amei os Salmos. E no catolicismo, eles aparecem na liturgia, seja na liturgia das horas, que ela vai falar um pouco mais abaixo, eu acredito que é disso que ela está falando, seja na liturgia da missa, ali ela vai dizer, e no catolicismo eles aparecem na liturgia diária. Todo dia é um salmo diferente, que pode ser lido ou cantado. Ela diz, amo, o oitavo motivo pelo qual ela voltou para a igreja e permanece na igreja é o seguinte, tempo litúrgico, Que coisa mais linda, é um período desenvolvido de maneira universal, ou seja, é o mesmo tempo. A gente agora está vivendo a quinta semana do tempo comum aqui no Brasil. No mundo inteiro é a mesma quinta semana do tempo comum, é os mesmos textos, é as mesmas leituras. Porém, quando o sacerdote vai fazer sua homilia, o Espírito Santo usa daquele sacerdote para falar daquilo que aquela igreja, que aquela comunidade, vamos falar assim para que não se pense que é várias igrejas, mas aquela comunidade esteja precisando ouvir para o seu crescimento espiritual e a sua santificação. Ela vai dizer, é o período desenvolvido de maneira universal, expressado nas cores dos paramentos litúrgicos, vestes do celebrante, toalhas da mesa do altar, expressado também
nos cânticos e principalmente na liturgia. Claro, exemplo, período da quaresma, o período do advento, foco, textos do Evangelho, que precisam ser vivenciados realmente. Observação, sempre do Evangelho, jamais o Antigo Testamento tem importância para o tempo litúrgico, nada disso, graças a Deus. Então aqui ela coloca assim, porque ela está tão entusiasmada com o Evangelho, né, os 4 Evangelhos, na verdade um Evangelho, mas ali que estão nos 4 textos que os 4 evangelistas escreveram, ela está tão focada, ela está tão voltada para Cristo, que ela chega a falar isso aqui, observação, sempre do Evangelho, jamais do Antigo Testamento, né, tem importância para o tempo litúrgico. Os textos do Antigo Testamento têm importância para o tempo litúrgico e é grande a importância, né? Porém, todos eles nos arremetem a Cristo, nos leva para Cristo, né? Então, assim, essa empolgação dela faz ela dar uma certa, vamos dizer assim, não é diminuída, né, do Antigo Testamento, mas dá uma menor importância ao Antigo Testamento. E isso a liturgia não faz, né? Ela dá a mesma importância ao Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento fala do próprio Cristo. É só uma questão mais de visão, ela se volta mais para os evangelhos, como também tem outras pessoas que se voltam mais para o Antigo Testamento. Mas na missa, o foco principal é o Evangelho, porque fala da vida de Cristo. E isso a gente tem que concordar com ela, né? O 8º motivo, né? Ela colocou 2 oitavos motivos aqui. Ela repetiu, né? Deixa eu ver aqui. Ela repetiu. 2 oitavo motivo, né? O rito da missa. Mas vamos lá. O rito da missa, além da liturgia ser universal, ou seja, no mundo todo ser a mesma liturgia, né? Quando eu digo a liturgia, a gente fala no sentido assim do tempo litúrgico e das leituras. Mas o rito, né? O rito muda, né? A liturgia muda, né? Tem a liturgia, tem um rito, melhor, muda o rito, né? Melhor dizendo, tem o rito copta, o rito maronita, o rito melquita, né? E tem o rito romano que a gente conhece, que é mais usado aqui na igreja do Brasil, né? A missa, além da liturgia ser universal, portanto, o tempo litúrgico termina sendo ainda tem um rito, né? Que se repete em todas as missas, né? Então, voltando aqui, ela vai dizer: rito da missa, além da liturgia ser universal, portanto, o tempo litúrgico termina sendo, ainda tem se a liturgia é universal, o tempo litúrgico também né? Ela vai dizer, né? E ainda tem um rito que se repete em todas as missas, inclusive o ato penitencial, pedindo perdão a Deus, contrição, sempre presente no catolicismo, né? E outros momentos que seguem uma sequência de forma muito organizada e sagrada. Não tem gritaria, né? Não é aquela balbúrdia que se encontra aí em outras igrejas, por exemplo, muitas igrejas protestantes pentecostais, né? Não tem gritaria, nada assim não, né? Tem nada assim não de gritaria, essas coisas não. E o foco de toda e qualquer missa, ela diz, é Cristo, e de fato é Cristo. Só quem não conhece a liturgia católica vai dizer que a missa está sendo, o centro da missa é Maria, o centro da missa é um dos santos. Não, a não ser que seja uma missa específica para lembrar, né? Ou seja, para fazer memória, que seja festa de algum santo. Aí sim se fala daquele santo, mas assim mesmo a centralidade da liturgia é Cristo, que é oferecido ali nas espécies do pão e do vinho ao Pai, por meio do Espírito Santo. Ali o sacerdote faz as vezes de Cristo, como Cristo se ofereceu ao Pai, o sacerdote fazendo as vezes de Cristo, oferece Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ao Pai por meio do Espírito. Essa é a centralidade da missa, é o sacrifício redentor de Cristo para nos purificar e nos santificar. Essa é o foco, Cristo. Ela vai dizer, e dentro dessa liturgia, que Cristo é o foco, o sacrifício é o sacrifício de Cristo oferecido, ela vai dizer que também as palavras de Cristo, os milagres de Cristo, depende do evangelho do dia e depois, né? Então, o evangelho do dia, dependendo do evangelho que está sendo lido, vai se falar de um milagre de Cristo, vai se falar de um ensinamento de Cristo, vai se falar da ressurreição de Cristo, ou seja, Cristo é o centro da liturgia católica, né?
que é o mais importante, né? O corpo de Cristo. Na missa não tem importância se Davi matou Golias, nem nada. Ali Jesus chega pessoalmente e todos se ajoelham e nada mais importa. Aqui ela está falando do momento da anamnese e epiclese, né? Ali no momento em que o sacerdote está fazendo a oração eucarística e ali as espécies do pão e do vinho são transubstanciados no corpo e no sangue de Cristo. E ali Cristo mesmo chega, ou seja, Cristo mesmo se faz presente debaixo da aparência de pão e de vinho, assim como Cristo, né, o Verbo eterno de Deus, estava ali na pessoa de Cristo na cruz, mas debaixo da sua humanidade não se via facilmente a sua divindade, mas ali estava Cristo, né? Na natureza humana e natureza divina, em uma só pessoa estava Cristo, mas na cruz era visível aos olhos nu somente o homem Jesus, né? Não se via o grande e poderoso Verbo de Deus encarnado, né? Só alguns viam. Tanto é que o profeta Isaías vai dizer, que Isaías 53, que pouco caso faziam dele. Quando se passava por ele, se titubeava a cabeça. Ele não tinha mais beleza alguma que atraísse o nosso olhar, né? Ele foi chagado, ferido por nossos pecados. Então, assim como na cruz não se via facilmente o Verbo eterno de Deus, porque estava a sua natureza divina, podemos dizer, não era que estava oculta pela natureza humana, mas podemos dizer assim, como ele era 100% Deus e 100% homem, a sua natureza divina não era evidenciada por conta da evidência da sua humanidade ali na cruz. Então, ela vai dizer que não tem essa, né, de personagens do Antigo Testamento. Ali Jesus chega, ou seja, se faz presente, corpo, alma e divindade, né? E nada mais tem importância. Quando a gente está diante de Cristo, nada mais tem importância. Foi aquilo que Santo Atanásio, se eu não me engano, disse: ainda que o mundo todo esteja contra a verdade, Atanásio estará a favor da verdade. Ou seja, ainda que o mundo inteiro esteja contra Cristo, que é caminho, verdade, que é verdade, Atanásio estará a favor da verdade. O nono motivo, ela vai dizer assim: horas sagradas, né? E aqui eu acredito que ela deve falar um pouco sobre a liturgia das horas também, né? E outras orações que são feitas em momentos específicos, como o ofício da Imaculada Conceição, o ofício da liturgia das horas, né? Que eu rezo. Aí ela diz assim: nono motivo, horas sagradas. Sim, no catolicismo tem as orações das horas e tem horários bem sagrados que não devem passar em branco, como o meio-dia, às 3 da tarde e às 18 horas. E tem as orações específicas. Às 3 da tarde devemos relembrar do sofrimento e da morte de Cristo e devemos pedir misericórdia, pura contrição e muitas orações e devoções para esse momento. Às 18 horas devemos relembrar o anúncio da chegada de Cristo, né? O Messias, que é anunciado pelo arcanjo Gabriel a Nossa Senhora. Ou seja, o anúncio do anjo à Virgem Maria, que ela teria um filho, o Messias, o Salvador do mundo. E tem a oração do Ângelus. Esses são exemplos, mas é um assunto bem mais profundo. E aqui caberia, né, a liturgia das horas, onde a gente reza as laudes, né, a hora média, as horas, todas as orações, né, as vésperas e no final da noite, né, perto da hora de dormir, as completas. Então, aqui ela fala de momentos do dia que a gente tem orações específicas para a santificação do dia, né? A liturgia das horas é para santificar o nosso dia. Eu, na minha comunidade, eu faço a liturgia das horas, faço as laudes pela manhã, assim quando acordo, e também faço as vésperas, porque nós somos obrigados, como somos leigos que vivemos no mundo, não somos obrigados a fazer todas as horas da liturgia das horas. Nós fazemos a oração das laudes, fazemos as vésperas, e se por um acaso não conseguirmos fazer as vésperas, devemos substituí-la pelas completas, né? E o 10º motivo que ela coloca aqui, meus irmãos, é extraordinário. Ela vai dizer: devoções do dia, da semana e meses do ano. Cada dia da semana e cada mês do ano é dedicado para a reflexão de algum assunto ou dogma católico.
Isso nos organiza muito, mentalmente e espiritualmente. Além da liturgia diária, das orações das horas, pelo menos das 3 da tarde, podemos meditar na dedicação do dia da semana, do dia e da semana, e na dedicação do mês. Essa última gera festas e seminários, e isso tudo é universal, ou seja, está na igreja do mundo todo. Ela conclui dizendo: simplesmente uma religião riquíssima de espiritualidade e cultura, onde eu estava que não aproveitava tudo isso. Graças a Deus voltei para casa. É lindo ser católico. Amém, amém e amém. Então, meus irmãos, é isso, É um testemunho rico, maravilhoso, extraordinário, e que Deus nos abençoe a descobrirmos ainda mais as riquezas da Igreja Católica, para que nós possamos compreender verdadeiramente que a Igreja Católica é a única igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É a única onde está Cristo Eucarístico. É a única onde Cristo é o centro do culto. Não é o cantor, não é o pregador, não é ninguém. É Cristo. Cristo é o centro da liturgia eucarística, da liturgia católica. Deus abençoe você. Dá uma curtida no vídeo, se você não curtiu o vídeo ainda. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações e não se esquece, compartilha com os teus irmãos e amigos. Deus abençoe.